Fala, moçada. Hoje nós vamos falar de refração, certo? O que é refração? Gente, refração é a mudança no meio de propagação da luz. Então, quando a luz muda de meio, tem o que? Refração. Legal? Bom, coisa importante da refração. Na refração ocorre mudança na velocidade de propagação. Beleza? Então, isso é uma regra da refração. A mudança de velocidade no meio de propagação da luz. Ok? Em cima dessa mudança de velocidade no meio de propagação da luz, a física criou uma definição, tá? Chamado de índice de refração. O que é o índice de refração? Índice de refração, chamado aqui de absoluto, depois vocês vão entender por que absoluto, ele refere-se ao quão mais ou menos um determinado meio pode frear a luz, pode reduzir a velocidade da luz. Então, o que é o índice de refração absoluto de um meio? Índice de refração, letra N, é o C sobre V. O que é o C? É a velocidade da luz no vácuo. O que é o V? É a velocidade da luz no meio considerado. Então, C sobre V. Onde a luz tem a sua maior velocidade? Qual é a maior velocidade que existe? É a velocidade da luz no vácuo. Quanto vale a velocidade da luz no vácuo? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade da luz no vácuo. Aí veja bem. Note que o N e o V, primeiro, eles são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor for a velocidade da luz no meio, maior será o seu índice de refração. Por isso que eu disse, o índice de refração, ele é uma grandeza que mede o quanto o meio pode diminuir a velocidade da luz. Isso depende de como a luz interage com ele quando a luz se propaga dentro dele. Ok? Então, outra coisa importante do índice de refração, ele é uma grandeza adimensional. Por que adimensional? Pensa comigo, metro por segundo por metro por segundo, você cancela, não sobra nada. Então é um número puro, tá? A gente fala que é um número puro, um número sem unidade, um número adimensional, tá? Bom, note que se é C sobre V, qual a maior velocidade que a luz pode ter? Em que meio a luz pode ter a maior velocidade? No vácuo, tá? Então, quais são os possíveis valores do índice de refração da luz? O índice de refração sempre será um valor o quê? Maior ou no mínimo igual a quanto? 1. O índice de refração absoluto, maior ou igual a 1, tá? Por quê? Se o meio for o próprio vácuo, quanto que é a velocidade da luz no vácuo? C. C sobre C dá 1, tá? Então aqui, ó, o índice de refração do vácuo, que a gente, na maioria dos exercícios, aproxima para o índice de refração do ar, a gente fala que é quanto? 1, tá bom? Qualquer outro meio, a velocidade da luz é menor do que o C, tá? Por exemplo, na água, o índice de refração é em torno de 1,33. O que significa? Que a velocidade de propagação da luz na água é menor que no vácuo. Fechou? Então tá aí. Isso é o chamado índice de refração absoluto. Veja, o que ele significa? O quão mais poderoso para reduzir a velocidade da luz o meio é. Então, quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade da luz naquele meio. Fechou? Legal. Bom, se eu tenho índice de refração absoluto, quem é o índice de refração relativo? O índice de refração relativo é o índice de refração de um meio em relação a outro meio, tá? Então, por exemplo, quem é o índice de refração 1, 2? É o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. Então, o N12 é o índice de refração do meio 1 pelo índice de refração do meio 2. Mas peraí, quem é o N1 e o N2? São os índices de refração o quê? Absolutos dos meios 1 e 2. Que eu vou e substituo. Quem é o N1?
C sobre V1. Quem é o N2? C sobre V2. Divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, fica N12, V2 sobre V1. Aí você me pergunta assim, mas aí, então o índice de refração absoluto, ele na verdade é um índice de refração relativo, onde o meio de referência é o vácuo. Isso mesmo, exatamente. Quem é o índice de refração então absoluto? É o índice de refração de um meio em relação a quem? Ao vácuo. Tá? Por isso que o índice de refração absoluto, ele só pode ser um valor o quê? Maior ou igual a 1. Já o índice de refração relativo, não, esse pode ser menor do que 1. Ele pode estar entre 0 e 1. Basta que o V2 seja menor do que quem? V1. Beleza? Então, isso é o índice de refração relativo, é de um meio em relação ao outro. E quem é o índice de refração absoluto? É o índice de refração de um meio, tendo como referência quem? O vácuo. O vácuo. Fechou? E agora nós vamos discutir as chamadas leis da refração. Então vamos lá, pessoal. Leis da refração. Primeira lei, ela lembra a primeira lei da reflexão, só que agora não tem mais o raio refletido, agora é o raio refratado. O que diz ela? O raio incidente, o raio refratado e a reta normal. O que é a reta normal? É aquela reta perpendicular à superfície, lembra disso? A palavra normal significa perpendicular. Este alumínio é normal a este. Esta parede é normal ao piso, esta parede também é normal ao teto, tá? Então, normal significa perpendicular, ok? Então, raio incidente, raio refletido e a reta normal são coplanares. O que significa a palavra coplanares? Co igual, planares, plano, mesmo plano, tá? Bom, segunda lei, chamada Lei de Snell-Descartes, ou simplesmente Lei de Snell, que é a lei mais usada. Tá? O que é a Lei de Snell? Note que I, ângulo de incidência, R, ângulo de refração. Tal qual nos espelhos, ângulo de incidência e ângulo de, no caso aqui, refração, lá reflexão, aqui refração. Ângulo de incidência e ângulo de refração, obrigatoriamente, cuidado com isso. Quando você ouviu o termo ângulo de incidência ou ângulo de refração, ambos são medidos com quem? Com a reta normal. Cuidado! Ângulo de incidência e de refração medidos com a normal. Legal? Pois eu vou falar disso. Então a lei de Snell, ela diz o seguinte, ó, N1 seno I, N2 seno R. Note que o índice de refração e o seno do ângulo, eles são inversamente proporcionais. Multiplicação significa inversamente proporcionais, tá bom? Então tá aqui, ó, N1 seno I é igual a N2 seno R. Cara, o que isso acarreta pra gente? Como eles são inversamente proporcionais, para eu manter igualdade, ó, só você pensar, isso é matemática. Quanto maior o índice de refração, menor tem que ser o seno, tá? Como os nossos ângulos aqui vão de 0 a 90, e de 0 a 90 o seno é de 0 a 1, tá? Então o que acontece? Quanto maior o índice de refração, menor o ângulo, tá? Então, ó, maior o índice, menor o ângulo. Menor o índice, maior o ângulo. O que isso faz, gente? Isso faz com que, dá uma olhada aqui, ó, N1 menor que N2. Se um raio de luz vai passar do N1 para o N2, ó, ele está no índice de refração menor e vai para o índice de refração maior. O que é esse índice de refração maior? É o meio em que a luz freia mais, é freada mais por esse meio. Então, ó, do menor índice para o maior índice, do menor para o maior, tá? Menor índice, maior ângulo. Maior índice, menor ângulo. O que vai acontecer? O raio vem do menor índice de refração para o maior índice de refração. Este raio de luz, o que vai acontecer com ele?
ele vai se aproximar da normal, tá? Então, ó, quando a luz vem do menor índice para o maior índice, o raio de luz faz o quê? Aproxima da normal. E se ele vier do maior índice para o menor índice, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele afasta da normal, tá? Tem um termo muito usado na refração, que é o termo chamado de refringência. O que é refringência? Refringência refere-se ao índice de refração. Então, quando o meio tiver um índice de refração alto, a gente diz que ele é um índice de alta refringência, ou um índice que tem uma refringência alta, tá? E o termo refringência é muito usado na comparação. Por exemplo, se o N1 é menor que o N2, a gente diz que o N1 é menos refringente que o N2. E aí tem um macetezinho, você pode decorar que você vai usar isso muito na refração. Do menos refringente para o mais refringente, o raio de luz faz o quê? Aproxima da normal. E do mais refringente para o menos refringente, ele o quê? Afasta da normal. Fechou? Bom, em termos de velocidade, N1 e N2 são os chamados índices de refração absoluto do meio, que vale quanto? N1, C sobre V1, N2, C sobre V2. Eu venho aqui, cancelo o C, tá? Aí o que vira? C no I, V1, C no R sobre V2. Detalhe, divisão significa o quê? Diretamente proporcional. Então, quanto menor for o ângulo, menor será o quê? A velocidade, tá bom? Ângulo seno de I pequeno, velocidade pequeno. Seno grande, velocidade o quê? Grande, tá bom? Então, divisão significa diretamente proporcional. Mas, para ficar mais fácil para você, guarda isso, guarda isso. Do menos refringente para o mais. Do menos para o mais, o raio faz o quê? Aproxima da normal. E do mais refringente para o menos, afasta da normal. Beleza? Então tá aí. Então você viu o que é refração e o que é o índice de refração relativo e absoluto e as leis da refração, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai estudar consequências dessas leis, tá bom? Principalmente da segunda lei. Legal? Grande abraço, bom estudo para vocês.